Olá, muito boa tarde. Meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele, o Luís Campos. Desde já quero-te agradecer, Luís, por aceitar este desafio, 1080 Obrigado. segundos. O Luís Campos é um convidado de surpresa e para quem não te conhece, Luís, quem é o Luís Campos? Bem, eu nasci na Covilhã, em 85, tenho 30 anos. Com cerca de 9 anos fui para Portimão, onde fiz toda a minha adolescência até a vida adulta. Com 18 anos dei entrada na Universidade para estudar cinema, onde me formei com mestrado, terminei em 2008 com algumas curtas-metragens que tiveram um percurso interessante dentro do universo escolar de cinema. E desde essa altura, desde 2008, que tenho vivido fora. Vivi um ano em Barcelona, onde fiz o Inovarte, vivi um ano em Londres, onde trabalhei essencialmente em restaurantes, e estou há cerca de 4 anos em Amsterdão, onde comecei por trabalhar em restauração, um ano e meio. Desde então comecei a colaborar com o Instituto da SAI, que é o Estudante de Cinema, e tenho dado aulas de cinema tanto em Amsterdão como em Amsterdão, desde essa altura. Paralelamente a isto, comecei a desenvolver um projeto com uma empresa, uma ideia de negócio, que se veio materializar no Squatter Factory, que é uma das ideias de negócio englobadas na Liga Creative Factory, que é a minha ideia, e que está agora a dar os seus primeiros passos com atividades relacionadas essencialmente com o cinema. Como é que nasce essa tua paixão pelo cinema? Se é que se pode chamar uma paixão. Absolutamente, todos os níveis de uma paixão. A minha relação com o cinema vem desde muito criança, desde muito jovem, desde um natural consumo de cinema de animação, de cinema até começar a acompanhar o efeito de filmes. E comecei a desenvolver essa cultura, esse hábito de eu tinha a escola primária, do período da manhã, ia almoçar, os meus pais tinham um snack bar na altura, ia almoçar ao snack bar e à tarde, depois do almoço, ia ao clube de vídeo, alugar 2, 3 filmes, ia para casa e via filmes, desde o Flash Gordon, os Indiana Jones, os filmes mais sérios, mais adultos, mais drama, entre aspas, muito derivado desse conhecimento que fui adquirindo do gosto dos meus pais pelo cinema, gosto que eu fui cultivando, fui desenvolvendo, essencialmente nesse período na Covilhã. Quando fui para Portimão, Portimão é uma cidade a todos os níveis completamente diferente da Covilhã, é litoral, Covilhã é interior, Covilhã é serra, Portimão é praia, e em Portimão desenvolves muito mais o gosto por atividades de rua, de jogar futebol, de brincar com os amigos. Na altura Portimão ainda era uma cidade em desenvolvimento, ainda não tinha sido atingida por aquela bomba de construção, não é, que influenciou a paisagem completa de Portimão. Então tínhamos muito espaço no campo para brincar, brincávamos muito, praia, campo, atividades diárias de rua, não tanto essa relação com o cinema, mas essa relação sempre esteve lá, sempre tive o gosto de ver filmes, de acompanhar tudo o que saía. Desde pequeno, com os meus irmãos, tínhamos brincadeiras de escrever ideias para filmes, ideias hipotéticas para filmes, em que juntávamos o nome de um potencial ator. Este ator, se calhar, ficava bem neste filme, etc. E quando chegou a altura de ter que decidir, após o ensino secundário, tive um grande voto de confiança da minha mãe, que ela sempre soube que eu gostava muito de cinema, ela transmitiu-me um pouco essa paixão pelo cinema, e coincidiu com a abertura do curso na UBI, na Covilhã, o primeiro ano em que abriu o curso de cinema lá, e candidatei-me, entrei, e desde então tem sido muito crescente. Era o que te esperavas quando entraste para esse curso? Como todos os meus colegas, por ser um curso que estava a abrir, não tínhamos referências prévias, não sabíamos o que esperar, de certa forma, no curso de cinema na Covilhã, uma cidade que, por tradição, não tem muita relação ao cinema. Era uma licenciatura na altura de 4 anos, eu posso dizer que os primeiros 3 anos da licenciatura foram muito estranhos, era um curso que derivava do departamento de comunicação e tinha uma influência de filosofia muito forte, ou seja, não tanto componente prática como nós esperávamos, como nós prevíamos na altura. Acabou por subir a concretizar no 4º ano e 5º ano já do mestrado, essencialmente esses anos que tiveram muito componente prática e que fizemos muita coisa. Mas essa bagagem filosófica, teórica, foi muito importante. Eu hoje considero muito importante
porque ajudou-nos a cultivar um interesse por cinematografias alternativas e por filosofias e psicologias alternativas, não tanto como era, se calhar, o conceito de cinema dominante para jovens de 17, 18 anos que entram na universidade, e ajudou-nos a abrir horizontes. Acho que isso foi muito importante. Do ponto de vista do que esperávamos em relação, sei lá, a desafio de vida em termos profissionais, ou seja, fazer um curso de cinema e o que é que esperamos quando acabamos esse curso, quando somos lançados às férias, eu acho que nem eu nem os meus colegas tínhamos muita ideia do que é tentar viver do cinema, tentar fazer vida profissional do cinema. No entanto, eu acho que quando tens o gosto, quando tens essa paixão, quando tens a motivação, estás disposto a lutar o que for preciso para concretizar as ideias que tu tens, para pôres em prática o exercício diário dessa paixão. Acima de tudo, acho que é isso. Isto, considerando Portugal, por natureza, por geografia, por condições económicas, etc., não é um país muito propício para a prática de cinema, por tradição, embora se faça cinema incrível em Portugal e haja muitos guerreiros isolados a fazer coisas maravilhosas, mas acho que há espaço para pessoas jovens que tenham o sonho, que tenham a paixão pelo cinema, há espaço para praticar e fazer coisas incríveis, como Portugal tem vindo a oferecer ao panorama do cinema mundial. Quais foram as principais ferramentas que o curso te deu? A experiência universitária, acima de tudo, do ponto de vista de relações humanas, foi incrível. E acho que, como muitos dos meus colegas falam, porque tivemos uma experiência muito privilegiada de contacto humano, de se calhar estamos a considerar que isto foi no início de 2003, 2004, ainda não havia tanto consumo diário de tecnologia, eu lembro-me só, eu se quisesse ir à internet na altura da universidade, só pelo 3º ou 4º ano da universidade é que comecei a ter internet em casa, na residência onde vivia, ia ver o e-mail uma vez por semana. Eram tempos completamente distintos e isso foi muito bom, porque de certa forma fomos a última geração a ter esse contacto humano muito forte e isso marca raízes inegáveis nas nossas memórias, nas nossas relações. E as ferramentas que adquirimos, é um pouco por aí a questão, não é? Tivemos experiências de ensino muito positivas, tivemos outras não tão positivas. Foi um curso que estava-se a descobrir a si próprio também, como aperfeiçoar o currículo do curso, todas essas questões, que hoje em dia está um curso muito mais coeso do que na altura em que nós entramos, mas nós também, essa malta inicial desse curso de cinema na universidade era malta marcada por muita curiosidade, por muita vontade de fazer coisas, e acabou por contribuir com as ferramentas de ensino que íamos adquirindo, teórico e prático, e com a nossa curiosidade, com a nossa alguma criatividade. Eu, pelo menos, olhando para a classe pessoal, acho que a idade acaba por nos ajudar a fazer muito mais criatividade em vários níveis. Mas essa curiosidade, acima de tudo, que nós tínhamos com as ferramentas que íamos adquirindo, deu-nos para fazer coisas muito interessantes e para criar bases para virmos a fazer coisas muito mais interessantes no futuro. Tu que já trabalhaste em mercados externos, qual é a grande diferença que tu vês do nosso mercado dentro dessa área para mercados como o Amsterdão e se tens conhecimento como mercados americanos? Se tiveres conhecimento. Sim, tenho algum conhecimento dos vários mercados ou indústrias cinematográficas mundiais. Há uma divisão, não vou chamar de divisão, mas há contextos muito distintos entre o que é o mercado ou indústria norte-americana e o que é o mercado ou indústria europeia. Aí Portugal não difere assim tanto dos outros países europeus. Difere talvez em termos de, primeiro, número de habitantes, e isso influencia sempre em termos de uma possível indústria nacional. Segundo, em termos de condições económicas, países do Sul não têm as mesmas condições económicas de países do Norte, por questões históricas e desenvolvimento social e económico dos últimos anos. Ou seja, consegues distinguir muito facilmente o que é a cinematografia europeia do que é a cinematografia norte-americana. Em termos de, tu nos Estados Unidos, tu tens uma produtora, um estúdio, que tem a ideia de fazer um filme com investimento privado ou com recursos próprios, porque vai chegar a um mercado significativo
expansivo e que pode trazer receitas muito interessantes. É um mercado global. Um filme que nasce em produtor, também, obviamente, também tem um mercado independente e tem, os Estados Unidos têm N filmes que nunca chegam às salas todos os anos, mas tem muitos que chegam a inúmeras salas em todo o mundo. Mas há essa lógica mais empresarial, não pode ser dito empresarial, mas mais industrial. Comercial, entre aspas. Na Europa funciona de maneira ligeiramente distinta. Os países não têm muitas vezes essa autossuficiência industrial, ou seja, um filme. Tiveste este ano em Portugal um caso, o Pátio das Cantigas, por todos os efeitos é um filme, que chegou às salas, fez um número histórico, fez mais de 600 mil espectadores, conseguiu-se financiar o investimento que foi feito para esse filme, conseguiu ter um retorno certamente significativo, mas não é o tradicional no funcionamento europeu. Ou seja, há casos e da França tem um mercado muito, muito interessante e tem casos de filmes muito rentáveis, não é, em termos de bilheteiro. Mas tradicionalmente as empresas europeias funcionam através de candidaturas a fundos de financiamento, programas de coprodução, laboratórios de desenvolvimento, etc. Conseguem reforçar vários elementos de vários países a beneficiar um só projeto, por sua vez chega às salas e tem um percurso mais ou menos interessante, depende sempre de cada caso a um caso, não é? Mas é muito... ou seja, não há tanto cultivo para um tipo de cinema comercial como é dos Estados Unidos, porque tem um sentido muito óbvio, tem uma causa muito óbvia, não é? Os fundos estatais, fundos de financiamento ao cinema europeu, têm que cultivar um cinema que é mais interessante do ponto de vista técnico, cinematográfico, narrativo, todos os níveis, e daí há muito aquela questão, por exemplo, há a questão de pôr o Festival de Cannes de um lado e os Oscars do outro, com filmes completamente diferentes a serem selecionados para cada um dos certames, mas isso reflete bem um pouco o que é a diferença entre estas duas cinematografias, entre estes dois mercados. Se formos, por exemplo, considerar o mercado brasileiro, neste momento está um pouco a meio termo entre o que é o mercado americano, porque eles têm filmes a chegar às salas e a fazer muito dinheiro, com muitos espectadores, e também tem um mercado de cinema mais autoral, mais artístico e a vingar muito em festivais por todo o mundo. Engraçado, falas em França, em Festival de Cannes, e surge-me esta questão: como é que tu vês o Festival de Cannes? Eu vejo como uma das grandes mecas do cinema, não é? É um festival já com mais de 50 anos de história, é um festival já com uma tradição incrível, onde todos os anos passam alguns dos melhores filmes que são produzidos, numa base anual. É um festival que dá um grande destaque também àquele culto do cinema enquanto uma ideia não é bem de fantasia, mas esse glamour, não é? Que está associado por tradição ao mundo do cinema. Nunca lá estive, nunca estive no Festival de Cannes. É sem dúvida uma das referências em termos para este conceito de produção europeia, barra independente, não é? Para todos os efeitos acaba por ser produção independente. É sempre um dos momentos altos do ano, em que as pessoas olham, se tu fazes um filme e consegues entrar no Festival de Cannes, é uma alavanca de sucesso incrível para todo o percurso que o filme pode vir a ter no futuro, não é? Claro. E a produtora em si. Surge-me aqui uma questão que tem a ver com quais são as tuas grandes referências dentro dessa área? Dentro do cinema? Sim. As referências criativas, referências na tua área laboral? Referências empresariais, mais nesse aspecto. Eu gosto, por tradição, há um estúdio americano que para mim teve um papel incrível, que é o United Artists, que foi fundado pelo Charlie Chaplin e pelo Douglas Fairbanks e mais alguns nomes célebres da altura, que é um estúdio que sempre teve aquela preocupação de investir em projetos cinematográficos que tivessem um condão de inovação muito forte, em inovação narrativa, em inovação artística, etc. E essa filosofia foi tão marcada até aos anos 80, mais ou menos, foi quando o estúdio terminou, que inclusive sofreu pela aposta num nome muito arriscado, que era o Michael Cimino, que fez o filme O Caçador, que foi um grande sucesso, e depois fez um filme que é o Heaven's Gate, que foi um orçamento astronómico, da United Artists, que foi muito mal sucedido em termos críticos, em termos comerciais. Nunca chegou a ser vista a versão original do filme na altura, porque houve várias tentativas de que o filme fosse mais bem sucedido junto da crítica, etc. Mas foi um fracasso económico tão grande que levou à ruína do estúdio.
Na Europa tiveste a Janus Films e a Argos Films, que estiveram ligadas já à criação das Nouvelles Vagues, das novas gerações dos anos 60, 70, uma criação cinematográfica muito interessante e que eu olho como referência histórica pelo risco. O cinema para mim há de ser sempre um risco, é um desafio, e o desafio da criação tem que estar associado a essa motivação de tentar fazer cinema. Nos tempos modernos, na atualidade, tenho várias produtoras em todo o mundo que eu olho como referência, que estão a fazer filmes muito interessantes. Felizmente já tive a possibilidade de estar a fazer intercâmbio através de programas europeus em duas delas. O Maya Savage Film, da Bélgica, é uma produtora de Bruxelas, esteve nomeada ao Oscar em 2012, tem um conjunto de projetos muito interessante. E estive agora em 2015 em São Paulo na RT Features, que é uma produtora que tem estado a ter uma expansão muito grande em termos de financiamento de projetos americanos e está-se a afirmar muito bem, não só no Brasil, mas também um pouco por todo o mundo, e tive a felicidade de estar lá e aprender no dia-a-dia com eles, como é que eles estavam a desenvolver os projetos, a preparar as estratégias deles, e sendo essas produtoras de grande referência para mim, como tenho muitas outras, tem sido um contributo muito grande ter esse contacto próximo com todos eles. Qual é a grande diferença que tu vês de há 5 anos para cá a nível tecnológico na produção? De há 5 anos, eu diria há 10 anos, na última década, houve mudanças incríveis em todos os processos. Só analisando na fase em que eu era estudante, nós filmávamos com mini DV, com cassetes mini DV, acabava-se a cassete, vamos pôr outra cassete, etc. Que hoje em dia é completamente distinto, é para disco rígido, é tudo digital, é completamente diferente. Nós acabávamos um filme, depois do filme estar editado, estar montado, queríamos mandar para o festival, tínhamos que gravar cassetes Betacam, que eram caríssimas, e para mandar para festivais tínhamos que fazer várias, para mandar para vários festivais, etc. Hoje em dia está tudo muito mais facilitado, não é? Fazes o filme com um telemóvel, uma câmera digital, uma DSLR, qualquer tipo de ferramenta já dá uma qualidade de imagem muito interessante. Consegues editar o filme todo num computador, consegues ter o produto final todo num processo digital e submeter a festivais através da internet, através de cliques, não é? Nos sites dos festivais, nos sites que fazem essas plataformas de mediação de candidaturas a festivais, e nesse sentido está mais democrático, ou seja, mesmo pessoas de poucos recursos, de poucos meios, podem fazer filmes. Se considerarmos há 30 anos atrás, precisavas de película para fazer filmes e era um universo caríssimo. Hoje em dia é mais democrático, acredito que abriu espaço para mais gente fazer coisas, se tentar reinventar, tentar fazer coisas mais interessantes dia após dia, a democratização do processo, ponto número 1. Ponto número 2, eu acredito que todo o desenvolvimento tecnológico é feito tendo em vista melhorias, não é? Entre aspas, melhorias de comodidades, melhorias de conforto, melhorias de imagem, toca especificamente relacionado com o cinema. Nesse aspecto, temos 120 anos de história de cinema, os últimos 60 já tiveram sucessivos avanços tecnológicos, desde a criação de equipamento portátil, equipamento móvel, nos anos 60, que possibilitou o aparecimento de nomes como Godard, em França, como Jean Rouge, entre muitos outros. Hoje em dia também, ainda mais portátil, ainda mais móvel, ainda é mais fácil aceder ao equipamento, que por sua vez tem muita qualidade, não é? E acho que bem utilizado é como tudo. Em qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico, Einstein diria isso, não é? O conhecimento é ótimo, se utilizado num sentido positivo é maravilhoso, num sentido negativo é preocupante. A nível de filmes, quais são as tuas grandes referências? Isso é uma pergunta muito difícil para mim. É que perguntarem qual é o meu realizador preferido ou quais são os meus filmes preferidos, para mim é impossível responder, porque qualquer resposta que eu desse está sempre a ser injusto. Eu gosto muito de cinema, gosto muito de muitos criadores cinematográficos. Tenho várias referências, um pouco por todo o mundo, um pouco por todas as épocas. Tenho alguns heróis que atravessaram toda a história do cinema. Chaplin, já que eu falei dele, é um deles, sem dúvida nenhuma. Muitos outros. Não gosto de individualizar nomes porque ia ser completamente injusto. E a história de cinema é bonita demais para dizer, não, eu gosto deste tipo de cinema ou daquele tipo de cinema. Não, eu sou um consumidor ávido de cinema e acho que é incrível para individualizar. Tu, como produtor, consideras que tens que ser uma pessoa extremamente criativa para realizar o que tu queres atingir como público-alvo? Eu sou
Ora bem, eu abri a empresa, é uma produtora cinematográfica para todos os efeitos, apesar de termos atividade em eventos, temos o Festival de Guiões e temos o Plot, que também iniciámos este ano com um laboratório de guião, mas temos um interesse grande de ter essa atividade de produção cinematográfica. E aqui há uma espécie, que não é bem um conflito, mas é um complemento. Eu próprio tenho os meus projetos, enquanto autor, enquanto escritor, realizador, e o avançar como empresa vem também de um desejo grande de tentar concretizar algumas dessas ideias, que, por sua vez, não... Boa tarde. Que, por sua vez, não... ora, sim, não estava a encontrar, e por muitas tentativas que tenho vindo a fazer desde terminar o curso universitário, tentei sempre encontrar sequência em alguns produtores que pudessem interessar-se pelo meu trabalho e tentar fazer esse percurso conjunto. Até hoje, poucos anos foram os casos em que consegui encontrar essa sequência, e daí também me motivou mais a fazer o do it yourself, não é? Ok, ninguém acredita, eu continuo a acreditar, eu vou abrir a minha empresa, vou tentar, eu enquanto produtor, também dar sequência a estes projetos, e tem sido um pouco esse o trajeto, ou seja, ao eu produtor, ao eu autor, ao eu produtor que tenta dar sequência aos projetos do eu autor, não é? Mas também ao eu produtor que tenta dar sequência a projetos de outras pessoas, né? Que é o reconheço talento, tenho tentado ter o máximo possível, porque também passo muito tempo fora de Portugal, mas assistir a festivais, assistir a novos nomes da criação cinematográfica portuguesa, identificar visões específicas e talentos específicos para tentar eu, como produtor, também ajudar a potenciar a visão deles e fazer com que os filmes deles possam nascer e chegar ao público. A edição, o que é que significa para ti? Edição? A edição, depois de tudo concluído, trabalhar... É montagem, não é? De certa forma. Se formos considerar a edição no universo literário, o editor é quem pega num produto, num possível livro, e ajuda a editar esse livro, não é? Ajuda a publicar esse livro, entre aspas. Em cinema, a edição está conotada com outro aspecto, que é capturaste 50 planos, 50 posições de câmera, certo? Chegas a uma sala de pós-produção em que tens que juntar todo esse material que capturaste, que recolheste, que criaste, e torná-lo sequencial, torná-lo lógico ou não lógico, depende da abordagem, mas é juntar, essencialmente é juntar várias imagens, vários momentos, vários elementos, sequências, que por sua vez vão originar o filme. Depois da edição podes dizer que tens um filme. É um dos últimos processos de toda a criação cinematográfica. Engraçado que eu vou-te colocar uma questão, quer para mim, para eu ter a noção, quer para as pessoas que veem estes vídeos. Um filme que tu tenhas conhecimento e que tenha sido uma das referências ao longo da tua vida, mais ou menos quanto tempo é que ele leva a ser feito desde o início ao final? Pois há casos muito específicos. Se nós formos considerar, por exemplo, o Spielberg, não é? Que é um realizador de referência, até pela sua popularidade, é inegável. O Spielberg fez filmes incríveis em relativamente pouco tempo, enquanto estava em produção de outros projetos. Por exemplo, a Lista de Schindler foi a meio de outro projeto, que eu na altura já não tenho bem a certeza qual foi, mas o Munique foi a meio do processo em que ele estava a fazer a Guerra dos Mundos. A Guerra dos Mundos e depois o Munique quase em paralelo. Conseguiu criar sistemas que permitissem essa multiplicação pelos projetos, não é? Mas qualquer um deles, se calhar estamos a falar de projetos que quando entraram no processo de produção se materializaram em 6 meses, em 1 mês de filmagens ou 2 meses de filmagens. Tradicionalmente este é o período associado às filmagens, 6 semanas, 8 semanas mais ou menos, depende da verba, depende do orçamento que está por trás do filme, depende do conceito de filme também, claro, mas isso é o processo de produção. Há um processo prévio de escrita e às vezes o Tarantino é conhecido por às vezes levar anos e anos a escrever filmes. Acho que foi o Inglourious Basterds, que era um projeto que ele já tinha há 10 anos a ser escrito, a ser desenvolvido. Temos outros casos, como por exemplo o Apocalipse Now, que acho que é um filme grandioso na história, pelo desafio, pelo risco de conseguir fazer o filme, que inicialmente eles iam para
sei se foi na Tailândia, que eles filmaram nas Filipinas. Eles iam para lá para filmar durante 1 ou 2 meses. Houve uma série de problemas e sucessões de atrasos, de catástrofes naturais, um tsunami que destruiu o estúdio, os cenários todos que eles tinham construído, então tiveram que reconstruir tudo. Houve o Martin Sheen que teve um ataque cardíaco durante a filmagem, ou seja, o que era para levar 1 ou 2 meses de filmagem, levou 2 anos. O Coppola teve que hipotecar tudo o que tinha, vender a casa, perder, e vinha do sucesso do Padrinho, um sucesso comercial muito grande, e teve que hipotecar os bens que tinha para conseguir concretizar Um risco enorme. esse processo de produção, que foi muito mais longo do que eu esperava. Por vezes há o processo de produção e a pós-produção ainda leva 1 ano ou mais tempo, depende, cada caso é um caso, depende de vários projetos. Normalmente, quantas pessoas podem envolver um projeto destes? Uma grande produção norte-americana ou envolve centenas? Uma grande produção de filme de animação da Pixar envolve milhares. Depende da perspectiva. Um filme europeu, por tradição, nunca envolve tanta gente, a não ser que sejam aqueles grandes filmes da indústria francesa, de Luc Besson, etc., que são coisas mais megalómanas. Mas, por tradição, no cinema europeu, o que há um período grande de desenvolvimento, em que há o processo de escrita, o processo de candidatura a laboratórios, a formas de coprodução, angariar os parceiros internacionais, angariar o financiamento por cima de tudo isto, às vezes leva muitos anos. O sistema brasileiro também é mais ou menos semelhante, tem muito do cinema brasileiro. Quando se concretiza o filme, há esse aglomerado de verbas que possibilitam planear, avançar para a produção, avançar para a rodagem, materializar essas imagens em 2 meses, mais ou menos, e depois meio ano pós-produção. Qual foi o momento mais alto que tu tiveste, Luís? Eu acho que é Que tu bastante te lembres? ouvido. Não, porque tenho sonhos altos, tenho motivações fortes desta grande paixão pelo cinema. Tenho tido muitos momentos altos a nível pessoal, a nível de relações humanas ao longo da vida. Em termos profissionais, acho que ainda estou no início do percurso e ainda tenho muito que quero fazer e muito que quero percorrer. E qual foi o momento mais difícil que tu tiveste na tua vida que te fez crescer? O objetivo desta questão é muito simples, não estou agarrado a esse momento, já por vezes damos 1 ou 2 ou 3 passos atrás para dar 4 ou 5 à frente. E em que é que te fez crescer? Sim, sem dúvida. Houve vários. A minha vida também tem sido marcada por algumas dificuldades, frustrações pessoais e profissionais para conseguir dar a sequência de uma pessoa que tem tantos sonhos, tantas ambições, encontra muita resistência, muita dificuldade em concretizar. Ainda por cima, por exemplo, eu escrevo também, eu escrevo livros, só depende de mim. Fazer um filme já não depende só de mim, é uma arte colaborativa, não é? Depende de mais pessoas e essa luta de tentar motivar pessoas para um determinado projeto acarreta muitas frustrações e é difícil para pessoas que têm esses sonhos. Tudo isso faz crescer. Eu tenho momentos pontuais, momentos específicos que ajudaram a reforçar esse sonho, a polir ainda mais essas ideias que eu tenho, essa estratégia. Ter estado em Londres durante 1 ano a trabalhar em restaurantes foi muito difícil. Uma pessoa que eu tinha acabado a universidade, foi feita relativamente sem grandes dificuldades, com uma grande relação com os colegas, com a própria localidade, uma localidade pequena como é que é. Fui para Barcelona, fiz o Inovarte, foi um período também interessante pela vivência em Barcelona, etc. E depois fui para Londres, à procura de oportunidades em Londres, que após 1 ano as oportunidades que surgiram foram mínimas. Após 1 ano a trabalhar em restaurante, a trabalhar cerca de 60 horas por dia, com praticamente nenhum tempo livre para desfrutar de Londres, que era um dos objetivos de ter ido para Londres, era para aproveitar Londres. Foi um período difícil, em termos, mas incrível para mim, porque obrigou-me a ganhar muita humildade e perceber qual era o local onde eu estava, qual é o ponto onde eu estava, onde é que eu me encontrava na minha própria vida, não é? Para reforçar algumas das ideias, para reforçar algumas das motivações, mas também para perceber que cada pessoa é o que é, não é nada. Se quer fazer coisas, tem que lutar por elas, tem que chegar onde pretende chegar. E foi ótima essa experiência em Londres, apesar de difícil, foi ótima. Tive outras experiências pontuais, eu lembro-me, por exemplo, em Amsterdão, há um realizador que eu admiro muito, que é o Steve McQueen, um realizador britânico que vive em Amsterdão há alguns anos. Venceu o Oscar há 3 anos com o 12 Years a Slave, um filme sobre a escravidão
racial nos Estados Unidos. E eu sabia que ele vivia em Amsterdão, admiro muito, e eu tenho um blog, faço desde 2007, em que as pessoas que eu admiro, eu tento entrevistá-las, um pouco se calhar também como, não sei se é o caso, não é que eu esteja a dizer que me admiras, mas motivado também por querer conhecer experiências, por querer conhecer pessoas, e sabendo que ele vivia em Amsterdão, sabendo que ele ia estrear um filme lá, convenci a minha namorada a irmos lá para tentar cruzar-me com ele e tentar trocar algumas palavras, combinar um outro local para lhe fazer uma entrevista, para depois poder usar no blog e também para conhecimento, para aprendizagem pessoal. E foi um dia difícil, estava a nevar imenso, eu ia conseguir convencer a minha namorada a ir comigo, não tínhamos bilhete, para a sessão estava esgotada, ou seja, ou encontrávamos antes de começar a sessão ou no final de começar a sessão. A caminho da sessão, o tramo elétrico onde nós íamos, por causa da neve e do imenso frio que estava, parou a meio da linha. Tivemos que fazer o percurso a pé no frio de gelo incrível, como tive poucos em Amsterdão. Chegámos à sala de cinema, já tinha começado a sessão, ou seja, a única hipótese era ficarmos à espera pelo final da sessão. Tivemos chegar ali 2 horas e tal, sentados com um frio incrível. A minha namorada teve que aguentar com a situação, foi também muito bom da parte dela. Mas chegou ao final, no momento em que ele vai atravessar a sala, no momento em que eu consegui cruzar com ele, tentei abordá-lo, tentei convencê-lo para essa entrevista que eu lhe queria fazer, e ele não teve tempo nenhum, ele estava super ocupado, estava no processo de produção desse novo filme, e a resposta dele foi: pá, desculpa, se quiseres fala com o meu agente, não tenho tempo nenhum para isto. E até a mulher dele ficou assim a olhar com uma cara assim, um bocado com pena, se calhar a minha cara triste, não sei o que é que pode ter revelado, mas saímos dali com a minha namorada triste por mim, porque sabia que eu queria ter conseguido aquilo naquele momento, e eu não conseguia deixar de pensar que aquilo ainda me tinha que dar mais motivação para continuar a tentar. Se nós conseguimos aguentar situações adversas, o frio e etc., porque o nosso sonho é que nos comanda, não é? Onde nós queremos chegar é onde vale a pena lutar por isso. O termos não, o não conseguirmos as coisas nos vários momentos, é garantido. E não é isso que pode anular o sonho. E cada situação dessas na minha vida tem-me vindo a fortalecer no sentido de perceber melhor o que é que eu quero, onde é que quero chegar e o que estou disposto a fazer para chegar lá. O que é que alimenta o teu sonho a cada dia que te levantas? O sentimento de fraterno, não é? De amor, de familiar, de relação com a minha família, relação com a minha namorada, com os meus amigos. Isso alimenta diariamente, sem dúvida nenhuma. O enorme desejo de dar sequência às várias ideias que eu tenho é, sem dúvida, a outra grande fonte de motivação. É eu acordar e saber que tenho 1001 projetos que quero concretizar, que tenho coisas para fazer, que tenho uma ideia nova para escrever, que tenho um filme para tentar conseguir aproximar da sua concretização. Tudo isso dá-me uma força incrível diariamente para acordar, para encarar os dias com vontade. Há bocado falaste em vida e eu vou-te colocar uma questão que tem a ver mesmo com a vida e se algum dia te passou pela cabeça essa questão, que é: qual o sentido da vida? Eu não consigo encontrar a resposta para essa questão. Acho que cada pessoa tem que encontrar os seus próprios desejos, as suas próprias motivações. E no teu caso, qual é o teu sentido da vida? Eu acho que o que eu gostava, porque a única coisa certa que nós temos na vida, para além de que um dia nascemos, é que um dia havemos de morrer, o que eu gostava era de deixar obra e memórias positivas com toda a gente com quem me vá cruzando, não é? Não faz sentido, na minha ótica, na minha maneira de analisar a vida, deixares obra, deixares uma coisa que possa ser assistida, lida, analisada no futuro, o que seja. Fizeste algo, deixaste uma marca qualquer no mundo, mas não faz sentido se fores um total bicho do mato, não é? Se não tiveres qualquer tipo de relação humana, só para o conseguir. A vida é feita desses momentos de partilha, de convívio, e uma coisa tem que balançar com a outra. Eu gosto de pensar que sou uma pessoa relativamente equilibrada e agrada-me muito Amsterdão porque é uma cidade muito equilibrada e eu gosto que as coisas sejam equilibradas em termos de não muitos extremismos, nem muita falta de sensatez, etc. Eu gosto que as coisas sejam equilibradas. Quais são os teus 3 principais valores como pessoa?
calhar a questão de perseverança, não é? De ser incansável em tentar chegar aos sonhos que eu tenho. Pode ser um valor, pode ser, se calhar, para a minha namorada já é mais uma preocupação do que um valor, para a minha família também, mas gosto de saber que me deito de consciência tranquila, que sou honesto, tento fazer valer esses meus valores, esses meus princípios para ser honesto, para ser correto na minha moral, não é? Cada pessoa também tem a sua própria moral, mas eu gosto de pensar que sigo uma moral que é correta. Divertido, não sei, já pode-se. Gosto de pensar que proporciono bons momentos aos amigos, quando estou com os amigos, que sou uma boa companhia. Acho que já fui mais divertido, acho que já fui muito mais divertido quando era mais jovem, hoje em dia começo a ser uma pessoa mais não obsessiva com a perseguição destes sonhos que eu tenho, mas isso se calhar rouba-me um bocado de tempo para dedicar às pessoas que eu mais gosto, como eu se calhar gostaria. Se tivesses que arranjar uma palavra para a tua namorada, qual seria? Companheira. Acima de tudo, companheira. Ela tem-me acompanhado estes anos todos de vivência no estrangeiro. Muitas dessas movimentações originadas por esses meus desejos, neste momento abri a empresa em Portugal e estou a trabalhar no sentido de poder voltar para Portugal, poder fixar cá em Portugal, e ela de certa forma tem sido um suporte, sempre. Para além da boa companhia que faz diariamente, é um suporte porque acredita em mim, isso é de muito valor. Para finalizar este 1080 segundos, vou colocar duas últimas questões ao Luís que têm a ver. Se tivesses acesso a todos os recursos disponíveis no mundo, o que é que tu farias por ti que ainda não fizeste? E a segunda tem a ver, se tivesses acesso aos mesmos recursos, o que é que tu farias pelo mundo que ainda não está a ser feito? Ora bem, por mim, na individualização da questão, tentava recompensar, de certa forma, toda a força, toda a confiança que os meus familiares, as pessoas que estão mais próximas sempre me têm dado neste percurso. Se este percurso continua de alguma forma a ser feito, é graças a essas pessoas e tenho um enorme sentimento de gratidão para retribuir da forma que for possível. E a retribuição não quer dizer, às vezes pode ser, o ter recursos pode-me permitir ter mais tempo também para dedicar com mais concentração, com mais dedicação às pessoas que mais gosto. Paralelamente a isso, o ter os recursos que me permitissem materializar as ideias dos vários projetos que eu tenho era algo que me deixaria muito feliz. Fazer filmes, fazer projetos, das ideias que eu tenho para ajudar a desenvolver. Eu tenho muito este sentimento de desenvolvimento cultural, porque sinto que nos últimos anos há muito espaço de manobra nesse sentido, que estão-se a perder tradições e estão-se a perder hábitos culturais que eu considero fundamentais para a evolução da sociedade, e o que eu pudesse ter de contributo para isso, sim. Isto, de certa forma, já nos encaminha para a segunda questão, porque muitos desses projetos que eu estou a tentar desenvolver são pensados para os outros. O Guiões é um perfeito exemplo disso. O Guiões é um festival de guião que eu adoraria, enquanto guionista, que existisse para eu poder participar, e não existia, um festival de guião de língua portuguesa, e eu criei, está a ter uma aceitação incrível, temos 440 candidaturas em duas edições, vamos agora para a terceira edição. É um festival feito para os outros, para que eles possam encontrar um espaço para promover o trabalho deles, para encontrar produtores, para que eles próprios possam ter sequência no trajeto deles, não é? No que eles estão a tentar fazer. Nesse sentido, tenho muitos ideias para atividades que iriam beneficiar esses microcírculos, entre aspas. Fora disso, eu não tenho conhecimento suficiente do resto do mundo para perceber o que é que são os eixos mais clínicos, mais críticos, de onde é que, se eu tivesse uma grande quantidade de dinheiro, onde é que deveria investir para que pudesse melhorar a vida de muitas pessoas. Sei que há muito mal no mundo, sei que há muito problema, muita coisa que está muito para além do que são as nossas capacidades de conhecimento, não é? Mas tudo que pudesse ajudar a minimizar o mal
e a má qualidade de vida de pessoas, acho que teria sempre sentido, faria sempre sentido para qualquer contributo que pudesse ter. Pessoas com fome, pessoas com pouco tempo de vida para colocarem em prática as coisas que gostavam de colocar. Tudo isso são coisas que me fazem muita confusão e se eu pudesse beneficiar de alguma forma, eu todo o gosto. Quais são as dicas que tu darias a quem está a ver este vídeo e pensa um dia seguir a área que tu seguiste? Se tem uma paixão muito grande, se tem um sonho muito grande, vou falar só relativamente à questão do cinema, porque tem marcado mais este meu trajeto pessoal e profissional, tem que ter uma capacidade de resiliência muito forte, de autossuperação muito forte, de lidar bem com a frustração, que vai ser crónica, pelo menos numa fase inicial. Mas isso se existe mesmo essa paixão, isso nunca vai ser visto como um fator capaz de obrigar a desistir, não é? As pessoas hão de continuar. E, acima de tudo, que sejam criativos. É aquilo, quando às vezes me perguntam, mas tu és o quê? És um realizador? Eu penso, acima de tudo, o que eu tenho de ser é uma pessoa criativa. É tentar pensar em maneiras de contar histórias, em maneiras de fazer coisas que sejam relativamente diferentes do que normalmente é feito. Porque vivermos em sociedades criativas ajuda todas as pessoas a encontrarem soluções, a encontrarem maneiras de fazer as coisas que precisam de fazer no cotidiano e obriga-nos, acima de tudo, a pensar. E acho que é o grande dom que nós temos, é a capacidade de raciocinar, a capacidade de pensar, que está completamente ligada à nossa capacidade emocional, não é? Mas sermos criativos obriga a sociedade com quem vivemos a pensar, e isso é ótimo. Foram 1080 segundos com o Luís. Se quiserem colocar alguma questão ao Luís é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Luís e será ele o próprio a responder às vossas questões. Assim, se gostaria de receber estes vídeos que são gravados e não os perder os conteúdos, é muito simples. Basta também ir a www.1080segundos.com, subscrever a nossa newsletter e quando estes vídeos saem, porque saem 4 vezes por semana a pessoas completamente diferentes, saem todos eles às 9h30 da noite, segunda, terça, quarta e quinta. Se não querem perder nenhum desses vídeos, é muito simples, basta subscrever a newsletter que esses vídeos irão parar à vossa caixa de correio. Por isso, obrigado por assistirem a este 1080 segundos com o Luís. Obrigado Luís, por estes 1080 segundos. A vocês, gostaria de vos encontrar no próximo 1080 segundos com um novo convidado. Obrigado.